A seguir, IIGD Irajá. Uma mulher não precisa de fé quando o seu casamento está, não é? Como se diz no início do casamento. Como é que fala? O casal está em quê? Lua de mel. Por que lua de mel? Eu nunca pesquisei isso. Não, eu vou pesquisar. Não precisa escrever para mim não, tá? Tem sempre alguém que aí vai me mandar 10, 20 páginas. Vou explicar para a senhora, porque eu já pesquisei. Não. Isso é quando tiver tempo. Mas a gente imagina que lua por causa da noite. E uma noite enluarada é linda, uma noite iluminada. E o mel porque ele é doce e é natural, então só faz bem. Uma mulher não precisa de fé, de usar a fé, quando o seu casamento está em lua de mel. Nem o marido. Mas vai precisar de fé, sabe quando? Quando os ventos soprarem violentos, como sopraram neste barquinho. Volta lá no barquinho de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 24 diz: eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Está vendo, irmãos? Quando Jesus adormece no coração, meu irmão, o diabo se aproveita. As ondas se levantam. Você pensa que o diabo é bobo? Não é bobo não, meu irmão. Irmãos, povo de Deus, nós somos vigiados pelo mundo espiritual. Eu costumo dizer que são 25 horas, porque nós só temos 24. Como Deus não deixa nem um segundo de fora, então eu brinco dizendo que são 25. Mas o diabo fica ali, meu irmão, rodeando. Ele rodeia. O apóstolo Pedro disse isso. Que Satanás, ele rodeia, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Deixa eu espreitar daqui, deixa eu especular daqui, deixa eu observar ali, como é que está esse casamento, como é que foi ontem. Aquela briguinha, aquela cara feia, aquela cara de raiva, aquela cara de nojo. Opa! Irmão, de vez em quando os ventos sopram. Todo cristão passa por tempestades nesta vida. Às vezes a tempestade é no local de trabalho. Um chefe se levanta contra. A atmosfera pesa, meu irmão. Você quer ver uma coisa que pesa, que trabalha violentamente? Trabalha, inveja. Às vezes pessoas começam com os cochichos, começam a falar mal, criticar o trabalho, só para ver se aquela pessoa é prejudicada. A trama do inferno está ali trabalhando. Repentinamente vem. O chefe se levanta contra. Ameaça. E agora? E agora? E agora? E agora? Desperta Jesus, meu irmão. Desperta a palavra dentro de você. Desperta para a oração. Vamos lá na presença, vamos à presença de Deus. Os ventos estão fortes. Calma. Calma. Acalma o seu coração. Está tudo contrário, mas Deus não está contra você. Essa é agora, meu. Você só não pode deixar Deus contra você. Pastor, mas Deus nunca vai ficar contra mim. Não, contra não, mas afastado sim. A palavra diz, irmãos, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. A fé é para ser vivida dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia. O chefe se levantou contra. O burburinho está em ação. A pressão está violenta. Para que você tem o altar da oração? Por que você recebeu o Espírito Santo e foi selado por ele? O que você está fazendo com tantas promessas que a palavra de Deus tem? Pronto. O medo. Irmãos, o pior inimigo da fé é o medo. Enquanto o medo estiver trabalhando, a sua fé, ou ela está adormecida, ou ela desapareceu. Esse é o problema. Quando é que o cristão perde uma batalha?
quando ele não se posiciona verdadeiramente como um filho de Deus. Irmão, você não é uma pessoa qualquer. Você pode ser um qualquer aos olhos humanos, dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, dos seus vizinhos, da multidão. Mas aos olhos de Deus, você é filho e herdeiro, meu irmão. Igreja, desperta. Desperta. Faz a tua parte. Começa pelo campo espiritual. Quantos empregados, quando o patrão se levanta, o chefe, ao invés de interceder por eles, dar o bom exemplo, começa a relaxar com raiva, negligenciar o trabalho. Caramba, meu irmão, tem empregado que coloca na mão do patrão a sua carta de demissão. Não é o patrão que demite, ele se demite através do patrão. Ele força o patrão a demitir. Tem mulher, meu irmão, que o casamento acaba, não é porque o diabo acabou com o casamento, é porque ela não soube usar a palavra no tempo certo e praticar mansidão, paciência, frutos do Espírito Santo. Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordá-lo desesperados. Por que eles estavam desesperados? Sabe por quê, irmãos? Por causa do medo. Eles estavam totalmente dominados pelo pavor. Nós estamos vendo uma sociedade tomada pelo medo, irmãos. As pessoas têm medo de tudo. Tem medo de passar necessidade. Tem medo de perder a fonte de renda. Tem medo de bala perdida. Tem medo não sei de quê. Tem medo... Para, meu irmão. Para, meu irmão. Deus já te tirou desse meio. Deus já te tirou dessa multidão. Deus já te tirou dessa gama. Deus já te tirou dessa massa. Deus já te tirou. Ele foi lá no mundão e pegou você. Vem cá. Vem cá. Você é meu. Eu vou cuidar de você. Irmãos, por que o cristão não aprende a ter confiança em Deus, irmãos? Eu me impressiono com literalmente a própria fisionomia de uma pessoa. Não, pastor, não, eu tenho muita fé. O olho está desse tamanho. O olho era normal, agora está desse. Não, pastor, eu estou orando, pastor. Eu estou orando. Para. É lá dentro, irmãos. É lá dentro. É dentro de você que o Espírito de Deus habita. Se ele não está, se você não está selado, já é uma falha grande. O batismo no Espírito Santo é para todos. Todo cristão precisa ser batizado no Espírito Santo. Agora, irmãos, todo cristão precisa fazer de Jesus a sua fonte. A tua fonte não é a nação. Ame a nação. A tua fonte não é o teu emprego. Cuide muito bem dele, seja exemplo. A tua fonte é Jesus. O maior problema que a fé encontra é o medo. E o medo, ele é tão forte, tão violento, que literalmente ele foge da fé. Ele não resiste quando a fé entra em ação. Aí eu me pergunto, por que o cristão, por que a pessoa que aceita Jesus, ela não mergulha na palavra? Irmãos, Jesus, cristão que só frequenta culto no domingo, meu irmão, é cristão fraco, meu irmão. O domingo é necessário, é o principal dia do cristianismo, o cristão é o domingo. Domingo é o dia do Senhor, domingo é dia de ação de graças, domingo é o primeiro dia da semana. A semana abre no domingo, não abre na segunda não. Olha o erro aí. A semana não abre na segunda, abre no domingo. Então eu tenho de consagrar minha semana. Eu tenho de consagrar minha vida para esta semana. Mas durante a semana eu preciso mesmo. Eu tenho de estar na casa de Deus, um ambiente espiritual, onde a unção desce, onde eu estou no meio das pedras de fogo que são os filhos de Deus. Eu não posso estar no meio daquele clima gelado, gélido e frio, de pessoas que têm medo de tudo, de pessoas que se apavoram com tudo, de pessoas que só têm linguagem torpe. Já bastam as horas de trabalho, as horas de um cursinho, as horas e os minutos que a gente usa
e são necessários com as pessoas. O que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja é: meu irmão, alimente a sua fé como você alimenta o seu corpo. Porque se você não alimenta o seu corpo, você é negligente. Você come comidinha, meu irmão? Todo mundo aqui come? Por isso que você está aqui. Senão você não tinha força de sair da tua casa para vir para cá. Meu irmão, muita gente cai na cilada do diabo por não estar em sintonia com o Espírito Santo. Não tem no coração a palavra que lhe dá direção, que lhe impulsiona, que lhe diz o que fazer, que lhe inspira para falar ou calar. Fé. Fé é isso. É você estar em comunhão com o Espírito de Deus em todo o tempo, com a sua fé, pela sua fé alimentada pela palavra de Deus. Ninguém precisa de fé, meu irmão, quando o patrão está elogiando, quando está cotado por uma promoção. Ninguém precisa de fé quando a sua conta bancária está poupuda, maravilhosa. Ninguém precisa de fé quando tudo está às mil maravilhas. Mas ela precisa estar ali alimentada, quietinha no canto dela, lá no teu coração. Ela está quietinha. Os discípulos estavam no barquinho, Jesus e o discípulo. Jesus pega no sono. Jesus entra no barquinho, está com o corpo cansado, corpo físico. Ele se deita e recosta. O Evangelho de Marcos diz que ele deita numa almofada. Tinha uma almofadinha lá. E ele deitou, pegou no sono. O diabo viu que Jesus pegou no sono. Satanás viu que Jesus pegou no sono. Jesus está dentro do barquinho, mas ele está dormindo. A tua vida é o barquinho. Jesus precisa estar acordado no barquinho, mas Jesus está dormindo. E de repente, então, o vento começa forte. Sopra o vento. As brigas começam no casamento. Os sintomas atacam. O exame constata uma doença grave. Meu irmão, a tempestade se levantou. Vento violento. Águas revoltas. O barquinho está cheio. Ele está quase virando. Está quase virando. E os discípulos não fazem nada. Berram. Gritam. Meu Deus. E aí lembram. Vamos acordar Jesus. Vamos acordar Jesus. Aí acordam Jesus. Jesus, a primeira postura de Jesus foi ficar de pé. Sabe o que significa ficar de pé? O barco é a tua vida. Ficar de pé, meu irmão, é estar posicionado como autoridade espiritual e não deixar o diabo brincar com a tua vida. E não ter medo da doença. Mas por quê, pastor? Porque Jesus é maior do que ela. E aí? Esse é o problema. O barco é a nossa vida. Nós somos os discípulos. Jesus é a palavra. A palavra tem que estar acesa dentro de nós. Acesa dentro de nós. E aí? Cadê a fé dos discípulos? A tempestade foi tão violenta que eles correram para acordar Jesus. E aí Jesus levanta. Jesus repreende a fúria da água, a fúria dos ventos. Shhh. Mar, cala! Aquieta. Aquieta, mar. Tem cristão que não pode mesmo, porque não sabe, não aprende. Não vem na quarta-feira, não vem na quinta, não vem na sexta, na segunda nem pensar. Na terça, não quer saber de igreja. Está muito ocupado. Ele vem no domingo, é domingueiro. Eu tenho. É uma coisa impressionante. Gente, é impressionante. Vocês sabiam que dia de Santa Ceia a gente tem um número muito maior do que tem todos os domingos? Será que tem cristão que só vem tomar Santa Ceia e o mês inteiro não aparece? Eu me impressiono. Eu me impressiono. Eu me impressiono. E eu digo, Deus, não é possível. Por quê? Porque tem a mesma Bíblia que eu tenho. Eu preciso de Deus todo dia. Eu tenho prazer de estar na casa de Deus todas as vezes. Meu irmão, hoje sou pastora, tantos anos, graças a Deus, mas eu fui membro de igreja.
Irmão, eu fui membro de igreja. Eu fui membro de ter prazer de chegar meia hora antes, 40 minutos antes, sentar. Um som ambiente, estava aquele louvor, aquele instrumento baixinho. Eu abri a minha Bíblia e eu pedi assim: Senhor, fala comigo. Eu fechava a Bíblia, fechava o olho e dizia: Senhor, usa o pastor para falar comigo. Eu dizia: Senhor, o Senhor sabe o momento que eu estou vivendo. Às vezes eram momentos aflitivos. Senhor, o Senhor sabe o momento que eu estou vivendo. Fala comigo. Nunca saí da igreja sem uma palavra no meu coração. Deus falava. Eu ficava esperando o momento. De uma pregação inteira, às vezes era uma frase. E um versículo dentro da frase. Um pedacinho. Me lembro de um momento muito difícil que eu vivi. E naquele dia eu estava até desolada e eu queria chorar. Mas como graças a Deus eu aprendi a ler a Bíblia todo dia. E eu tinha muita fome, tenho. Eu disse: não. Com toda a luta eu vou à casa de Deus. E naquele dia foi tão interessante. E pelo caminho, eu disse: Senhor, fala no meu coração. Eu sei que o Senhor está comigo, mas fala comigo. E eu lembro que naquele dia, antes de qualquer coisa, a mensagem que veio foi: olha, pessoal, pode se acalmar porque Deus está no controle. E Deus diz assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Falei: pronto, acabou. Acabou. Falei: meu Deus, nem começou o culto, Deus já falou. Nem começou o culto. Quarta-feira eu senti uma inspiração, subi aqui. E antes do estudo, eu virei para toda a igreja e falei: calma. Calma. Por quê? Deus está no controle. O que eu ouvi tem 30 e tantos anos. Mas o que eu senti foi quarta-feira. E eu abri a palavra e trouxe um versículo. Eu disse: pessoal, não é um versículo, é a boca de Deus. Deus está dizendo para você, que eu não sei quem, mas Deus que está. A palavra diz: seja paciente na tribulação. Você está passando uma tribulação violenta. Você está pensando que Deus não está atento. Você está pensando que Deus está dormindo. Você está pensando que Deus não está te ouvindo. Você está pensando que Deus não te escuta. Você está pensando que Deus é surdo. Deus diz: seja paciente na tribulação e perseverai na oração. Foi a palavra que eu trouxe quarta-feira. Eu abro os meus e-mails e vejo uma pessoa. Abri o e-mail, olha só, depois do culto. Não tive tempo de abrir antes. Aí tá assim: pastor, acabei de chegar em casa, cheguei do culto. Eu fui preparada para falar com a senhora, desesperada, dizer: me ajuda, me socorre, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Mas eu saí completamente, com um pensamento completamente diferente. Por isso eu estou escrevendo este e-mail. A palavra de Romanos 12:12 foi para mim. Antes da senhora começar a mensagem, a lição da quarta-feira, Deus falou comigo para eu ser paciente, porque eu estou no meio de uma tribulação, e que eu persevere na oração. E eu fui acordada. Pastora, eu estava fazendo tempestade em copo d'água. Meu coração está calmo com essa palavra. Ela disse: o meu problema não é tão grave. E eu sei que Deus está me ouvindo. Olha a diferença. Olha o atendimento, o tempo, o choro, o desespero, e olha a confiança na palavra de Deus. Pastora, Deus está no controle da minha vida. Ela termina o e-mail. Meu irmão, Deus é Deus. Diga para o seu irmão: Deus é Deus. Diga: Deus é Deus. Deus é Deus. Irmão,
Irmãos, a palavra é a mesma para pastores, para ouvir, a palavra é a mesma, meu. Fé para todos nós. Alimentar a fé para todos nós. A nossa vida é o barco. Esse barco é a tua vida. Esse barco é a minha vida. Esse barco navega por águas tranquilas muito tempo. Mas ele enfrenta tempestades no meio do mar. Nós estamos a caminho de Canaã. Nós estamos a caminho do céu. O diabo quer nos tirar desse caminho. Você sabia que Satanás não desiste de ninguém? O diabo nunca vai desistir de você. Que isso, pastor? Nunca. A tua vida inteira ele vai tentar esfriar a tua fé. Você tem de aquecê-la. A tua vida inteira ele vai tentar mexer com a tua vida. A vida inteira ele vai tentar roubar as tuas bênçãos. Ele não pode. Ele sabe que ele não pode. Se Jesus estiver, se a tua lâmpada estiver acesa. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.